Fala pessoal, quem está falando aqui é o professor Ricardo Freitas, do MBE Brasil, e eu quero discutir com vocês esse artigo de duas drogas que estão sendo testadas no tratamento aí do coronavírus. Eu resolvi gravar essa videoaula porque esse artigo está sendo compartilhado em diferentes grupos de WhatsApp, Telegram, em diferentes perfis de Instagram, de profissionais da área da saúde, utilizando, esse artigo como a cura, do coronavírus. E quando isso se espalha para pessoas menos esclarecidas, essas pessoas começam a buscar esses fármacos, essas drogas nas farmácias, comprar e querer utilizar. Então a gente tem que tomar muito cuidado, principalmente nós que somos profissionais da área de saúde, ao compartilhar ou escrever um post sobre determinado conteúdo. Então eu vou mostrar aqui o meu ponto de vista em relação a esse artigo, porque muitas pessoas me marcaram nos posts pedindo para eu avaliar esse artigo, dar uma olhada e comentar, porque vários profissionais da educação física, da medicina, da fisioterapia estavam falando que esse paper, os resultados desse paper ia salvar o mundo, salvar o Brasil, porque ele mostrou excelentes resultados. Então vamos fazer uma análise crítica, geralmente como que eu faço de um artigo, para a gente aprender um pouquinho de metodologia, que a ideia aqui não é discutir, se a gente vai resolver o problema do coronavírus. Para isso a gente tem especialistas na área, mas a gente vai aproveitar um pouquinho da musculação baseada em evidência. Então, tudo que eu discuti aqui com vocês nesse vídeo, vocês podem aplicar nos artigos que vocês leem, nos artigos que vocês utilizam para montar um treinamento, para fazer uma periodização, ok? Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente vai buscar aqui é entender sobre o artigo, que é o título. Então, a ideia básica, geral, será que essas duas drogas, por que os pesquisadores escolheram essas duas drogas? Porque até então a gente não conhecia nada sobre coronavírus, mas o que a gente tinha era estudos observacionais. Então eles começaram a testar drogas, eles têm que pegar e partir de um ponto. Então, como toda parte da ciência, a gente começa aí com o princípio da plausibilidade. Ou seja, será que o uso dessas duas drogas ele é plausível? Então, se a gente pensar em fundamentação teórica e resultados de outros estudos anteriores e com doenças que têm um comportamento parecido com o do coronavírus, sim, a gente pode falar que essas duas drogas, utilizar essas duas drogas no tratamento do coronavírus, ela é plausível, principalmente porque essas drogas aí, elas funcionam aí como retrovirais e antivirais, sendo que o coronavírus é um vírus. Então, se a gente pensar teoricamente, se essas drogas elas combatem um vírus, provavelmente ela pode dar algum resultado. Então, se a gente parte do princípio da plausibilidade, ok, tá certinho e legal. Aí o que acontece? A maioria dos profissionais, eles leem apenas o resumo. Então a gente vai fazer como um profissional ele lê um artigo científico. Então vamos lá para o abstract. Tá? Então, se eu pegar o abstract, tá? Eu não vou ler aqui o background, já vou direto na conclusão, tá? Porque geralmente as pessoas fazem isso. Então, se a gente pegar a conclusão, eu já traduzi para ficar fácil para vocês, tá? Então, olha só, o que ele está concluindo aqui? Olha só, o tratamento com hidroxicloroquina é significativamente associado à redução, desaparecimento da carga viral em pacientes com coronavírus, e seu efeito é reforçado pela azitromicina. O que quer dizer isso, gente? Que esses dois fármacos, eles estão diminuindo a carga viral. E o problema foi o seguinte, na internet, nas redes sociais espalharam, o coronavírus está curando pacientes. Então, carga viral não tem nada a ver com cura e muito menos com redução de mortalidade. Tá? Só diminuiu a carga viral, ponto. Tá? É isso que tem o resultado. Bom, mas vamos lá então pegar a conclusão do artigo para a gente ter uma visão mais ampla.
Então, eu já vou lá para a conclusão. Geralmente eu estou fazendo o passo que muitos profissionais fazem, tá? Então, aqui é a parte da conclusão. Vamos ver aqui o que ele fala. Então, olha só, eles recomendam que o paciente com coronavírus eles sejam tratados com esses 2 fármacos para curar a sua infecção e limitar a transmissão do vírus a outras pessoas, a fim de conter a propagação do coronavírus no mundo. Olha só, a gente tem que tomar muito cuidado, tá? Então, lá no abstract, ele não colocou nada disso. Por quê? Porque lá no abstract ele só mediu o quê, gente? Só mediu carga viral. E aqui ele já está recomendando a droga. Então, o médico, o fisioterapeuta, o profissional de educação física, ou qualquer profissional que lê esse artigo e lê isso, ele vai falar assim, opa, então vamos prescrever esses 2 fármacos para a pessoa que tem coronavírus que vai curar. Tá joia? Mas vamos continuar. Então, o professor Ricardo, ele vai falar o seguinte, quando ele lê um artigo assim, até aí tudo bem. Mas na boa, quando o resultado dá positivo, pode desconfiar que isso é muito bom para ser verdade. Então, até aí é o segmento, a forma que um leitor não preparado lê um artigo científico. Agora eu vou mostrar como que eu vou ler para vocês e como vamos interpretar os resultados deste trabalho. Então, primeira coisa, hoje eu não leio mais introdução, eu já vou lá direto para o método. Então, eu já vou vir aqui no método. Aqui. Então, vamos ver o que ele vem falando aqui no método. Olha só. O primeiro erro desse trabalho, tá? Ele é um ensaio clínico. Se você for lá no título, ele é um ensaio clínico. Só que é um estudo que ele não foi um estudo randomizado. O que é um estudo randomizado? Ele não foi aleatório, ou seja, eu não, entre aspas, não embaralhei os voluntários. E quando a gente não faz uma randomização, eu não estou garantindo uma homogeneidade dos grupos, ou seja, eu não estou garantindo uma similaridade. Esse grupo não estou garantindo que esse grupo está partindo do mesmo basal, ou seja, imagina numa corrida de 10 quilômetros. Para ser uma corrida justa, todos os corredores têm que sair da largada. Agora imagina se um sai do quilômetro 3 e o outro do quilômetro 0. Então isso não seria justo. A única forma de eu garantir isso na ciência é fazer uma randomização dos voluntários. Ok? Então esse é o primeiro erro do artigo. O segundo erro do artigo é que a alocação dos sujeitos ela não foi secreta. Então, na ciência, o sujeito, principalmente em estudos que envolvem fármacos, eles não podem saber o que estão tomando e não podem saber em que grupo eles estão. E essa alocação ela não foi secreta. E o pesquisador também não deve saber, o pesquisador principal. Por isso que a gente tem outros pesquisadores. Então, esse é um outro erro. Então, a gente já está com 2 erros de metodologia aqui nesse trabalho. Então, teve 2 grupos, um grupo que recebeu a droga e outro grupo que não recebeu a droga. E aí, no final da metodologia, a gente já encontra mais 3 erros consecutivos, porque os sujeitos não participaram de forma cega, então é importante o sujeito participar de forma cega. Se você tem dúvida do que é isso, tem um post lá no Prof. Ricardo Freitas, eu explico o que é isso, fiz um post hoje. O erro 4, os terapeutas, ou quem vai administrar a droga, a terapia, eles também não fizeram de forma cega, então é importante que quem vai administrar a droga não saiba o que está dando, se é com o placebo ou é a droga, porque isso pode influenciar. E o erro 5, que os avaliadores que mediram também não fizeram de forma cega. Então, nós temos aí 5 erros de metodologia até aqui. Bom, e aí ele fala sobre os desfechos. Então, ele mediu, o desfecho primário foi a carga viral,
6 dias após, e os desfechos secundários foi depuração virológica, acompanhamento clínico de temperatura corporal, frequência respiratória, permanência no hospital e a mortalidade. Olha só, mortalidade, ele foi um desfecho secundário, mas depois a gente vai ver se ele mede isso, né? Porque aqui ele só falou que ia medir. E algumas ocorrências de efeitos colaterais, ele também falou que ia medir isso aí. Bom, e aí a gente entra na parte estatística. Na parte estatística é importante destacar que ele fala sobre o poder amostral, então para a gente ter um poder amostral, não vou entrar em detalhes aqui, a gente precisa ter 48 voluntários, ou seja, 24 voluntários em cada grupo. Então para esse estudo ter um poder, tá, que eu tenho um baixo erro do tipo 1, tá, eu tenho que ter no mínimo 48 voluntários, ou seja, 24 voluntários em cada grupo. Bom, e aí a gente vai para os resultados. Bom, o que a gente tem de resultado aqui agora? Então, o primeiro resultado dele, né, ele fala o seguinte, que foram incluídos 36 dos 42 pacientes que atendiam os critérios de inclusão e exclusão. Então, ficaram um grupo com a droga, que foi um N de 26, e um grupo controle, que foi um N de 16. Só que ele coloca ali numa observação que 6 pacientes do grupo tratado, eles foram perdidos, ou seja, o grupo tratado caiu para um N de 20. E aí a gente tem que lembrar, era quantos mesmo? 24 para o grupo tratado e 24 para o grupo controle, ou seja, ele desrespeitou, tá, esse N de voluntários, ou seja, o erro 6. Isso leva em consequência um baixo poder, tá, estatístico dos resultados. E aí depois, né, ele fala assim, ó, os resultados aqui apresentados são, portanto, dos 36 pacientes, 20 pacientes tratados com a droga e 16 pacientes com controle. Nenhum dos pacientes foi perdido no segmento, tá? Nenhum dos pacientes do grupo controle, mas ele não fala o que aconteceu do grupo tratado. Tá? Será que perdeu? Mas ele não falou, ele tinha que deixar claro. Do mesmo jeito que ele deixou claro que o grupo controle não perdeu ninguém, ele tinha que deixar claro que o grupo tratado não perdeu ninguém. Vamos ver onde que isso pode implicar. Bom, e aí a gente vai agora para o resultado, né? Vamos avaliar o efeito aí da hidroxicloroquina na carga viral. Vamos ver o que aconteceu. Olha que legal. A proporção de pacientes que apresentaram resultados negativos, né, por meio de PCR das amostras nasofaríngeo diferiu significativamente entre os pacientes tratados e os controles nos dias 3, 4, 5 e 6, ou seja, a droga funcionou para carga viral, tá, gente? Então, legal, é bom demais para ser verdade, lembra disso. Aí depois ele continua. Ao comparar o efeito do tratamento, né, com a hidroxicloroquina como uma única droga e o efeito da hidroxicloroquina mais a azitromicina em combinação, a proporção de pacientes que tiveram resultados negativos da PCR foi significativamente diferente entre os dois grupos. Então, ou seja, usar as duas drogas é melhor ainda. E ele mostra lá na figura, né, dele. Olha só. Vou colocar a figura para vocês verem. Ó, aqui a figura do grupo controle, tá, em preto, ok? Que é a taxa aí do PCR, que se tiver alta é ruim, pra vocês entenderem, e com a droga, como é que diminui. Olha que legal. E aí, depois ele coloca, ok? Os 3 grupos, né? O grupo controle, preto, o grupo azul, que é uma única droga, e o grupo verde, que é as 2 drogas. Mas qual foi o problema aqui? Tá? Primeiro que chegou 0, olha que legal, né? Mas se a gente voltar, vamos voltar lá na estatística, ó. Hora nenhuma ele fala isso. Ele fala que fez um teste T simples. Teste T é para comparação de 2 amostras. Então ele não poderia ter feito esse teste estatístico. Pelo menos ele não deixou claro aqui. Ok? Bom, então vamos ver o que a gente tem aí de resultado final da avaliação do professor Ricardo aqui. Então vamos lá, resultado final desse artigo.
quais foram os problemas, né, metodológicos que esse artigo cometeu. Bom, o estudo ele não é randomizado, a alocação dos sujeitos não foi secreta, os sujeitos não participaram de forma cega, os terapeutas que administraram a droga também não fizeram de forma cega, os avaliadores que mediram os resultados não fizeram de forma cega, apresentou um baixo poder estatístico, a perda de segmento do follow-up foi alta. O que isso quer dizer? A gente perdeu o voluntário e hora nenhuma no artigo ele fala o que aconteceu com esse voluntário, se ele morreu, se ele está vivo, o que de fato aconteceu com esse voluntário. Pode ter acontecido várias coisas, né? Ele violou o princípio de intenção de tratar, tá? Tem um post meu também lá no próprio Ricardo Freitas, para quem não sabe o que é intenção de tratar. E além do mais, é um estudo pequeno. Então, concluindo aqui, o ponto é, todos os resultados foram efeito da droga ou do ruído, no sinal de tantos erros metodológicos. É efeito da droga ou do viés metodológico? Essa é a grande dúvida que eu tenho. Lembre-se, todo estudo mal conduzido sempre vai dar resultado positivo. E você deve estar aí perguntando, professor, por que isso? Por que vários professores divulgaram que esse artigo é bom, que tem bons resultados, e está ventilando no Instagram, que está falando todo mundo nos grupos sociais? Por quê? Por causa disso aqui. O maior problema é que a maioria das pessoas elas não leem o artigo na íntegra, só lê o resumo e, às vezes, a conclusão. Grande parte das pessoas ainda tem dificuldade com o idioma, especificamente o inglês, porque lembra, sempre os artigos bons serão em inglês. O terceiro problema, não dominam a metodologia da pesquisa. Tem um pouquinho de dificuldade de bioestatística. Por exemplo, o artigo pode ser ótimo, mas se usar uma estatística inadequada, equivocada, muda totalmente os resultados. E também não consegue interpretar os resultados. Carga viral não tem nada a ver com mortalidade. Quais são as consequências? As consequências é uma tomada de decisão equivocada. Então, pessoal, eu gravei esse vídeo para vocês verem a importância, principalmente na situação que o Brasil e o mundo está, para a gente tomar muito cuidado quando a gente for divulgar alguma informação. E também eu acho que essa videoaula é um aprendizado para a gente começar a olhar com mais carinho, olhar com mais cuidado os posts, as informações que são passadas na nossa área de musculação, de treinamento. Por quê? Porque isso pode confundir vocês. Por isso que eu sempre falo, é importante vocês aprenderem a ler de forma crítica e interpretar um artigo científico. Tá joia, pessoal? Então essa foi minha contribuição desse final de semana aqui no grupo do Telegram. É isso aí, um abraço e uma boa noite.